Então, eu gostaria de começar com o senhor Demi Gates, por favor, está com a palavra. Ele é engenheiro eletricista formado pela PoliUSP, com mestrado e doutorado em engenharia, é conselheiro do CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, é diretor-presidente, como eu citei, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br e professor associado da PUC. O Comitê Gestor da Internet no Brasil é uma estrutura multissetorial responsável por coordenar e integrar as iniciativas relacionadas ao uso e funcionamento da internet no Brasil. O Núcleo da Informação e Coordenação do .br é uma associação sem fins lucrativos criada em 2005 pelos membros desse comitê gestor para a execução dos registros de nomes de domínio, alocação de endereços e administração também do domínio nacional de nível superior. Por favor, professor, está com a palavra. Muito bem, então seguimos a partir daí. Tem uma apresentação que vai ser colocada aí, mas eu vou corrê-la muito rapidamente. Ela fica aí depois para quem quiser olhar com calma e ver o que é. Eu vou pegar alguns pontos dela só para vocês terem uma ideia. Então, a primeira coisa aí, nós estamos falando de internet. A internet está, digamos, lastreada, né? Tem como origem a mãe dela, que é a ARPANET. E a ARPANET tem como data de inauguração 29 de outubro de 69, quando houve a primeira troca de pacotes, né? Nós tivemos conexões internacionais a partir de 88, 89, 88, na verdade, 87, 88. Em 89, nós recebemos a delegação do .br, e o .br, digamos, a origem do NIC, do CGI e tudo mais. E o .br, então, está com a gente desde 89 e continua funcionando. Alguns comentários meus em relação a isso. Existem várias narrativas e várias histórias a respeito disso, mas eu tive sorte de conhecer aí o pessoal que estava envolvido na ARPANET, os que ainda estão vivos e outros que já se foram. E eu faria um comentário que é uma visão pessoal do processo. A ARPANET é um projeto com dinheiro do Departamento de Defesa americano, portanto, dinheiro militar, mas foi desenvolvido pelo pessoal da academia. E é evidente que o pessoal aqui, todo mundo jovem, aqui não deve lembrar, mas 69 foi o ano de Woodstock. Woodstock foi um festival de música da contracultura. Então, o que eu imagino é que boa parte dos conceitos que nortearam a ARPANET, uma rede que não tem um centro de desliga geral, é distribuída, você participa porque quer, se você não quer, não participa, e cada sistema autônomo tem autonomia para gerir o lado dela. Foi desenvolvida certamente com dinheiro militar, mas o conceito dela é um conceito de grande abertura, e isso se espalhou na internet. A internet sempre foi considerada uma rede muito aberta e muito distribuída. E só para fazer um comentário, já antecipando a nossa discussão posterior, existe um efeito de gangorra que vai de concentração à distribuição. A rede era extremamente distribuída até 95, 96, 97. Depois, evidentemente, com a entrada das redes sociais, e geraram uma aglutinação em torno de alguns jardins murados, como a gente chama, ela passou a ser centralizada e isso gerou as big techs, como você sabe. Então, eu diria que parte do problema disso, parafraseando aquela famosa frase humano, demasiadamente humano, do Nietzsche, é que nós todos buscamos conforto e é muito mais confortável você estar num lugar onde você já ganha tudo mastigado, e isso, evidentemente, é danoso para o ambiente geral, mas é confortável e parte da culpa disso se deve aos usuários que foram procurar conforto. Evidente que as big techs se lucram com isso, não tem dúvida nenhuma, mas ninguém foi forçado a entrar. Eu até hoje não tenho Facebook, essas coisas, mas um monte de gente tem, e isso varia. E eu não estou criticando quem tem e quem não tem, mas estou dizendo que isso é uma tendência natural, e hoje nós temos uma tendência de tentar disseminar isso de novo. Então, olhando aí, o que nós temos além disso, então, o registro BR, que é, digamos, a raiz do Nick BR, começa em 89, era tudo grátis na época. O BR foi dado para nós pelo John Postel, que era o cara que tocava a IANA. Foi dado pessoalmente entre ele e o operador de rede que estava na FAPES, que éramos nós. Não tem governo brasileiro envolvido, não tem MRE, não tem governo americano envolvido, não tem nada. É uma troca entre operadores de rede, e até hoje está assim. Nós passamos a ter tráfego TCP/IP em 91. Isso é uma longa discussão a respeito da tecnologia, porque, se vocês lembram, na época a ideia era ISO-OSI, no Brasil tinha REMPAC, tinha Brisa, sistemas abertos e tal. TCP/IP vinha na contramão disso, mais ou menos, mas ficou se consolidado como, digamos, a solução de excelência no processo. A Eco 92 está citada aqui porque, em 92,
nós precisamos usar TCP/IP, porque o pessoal que veio na Economia Inteligente precisava ter acesso à base deles e à troca de mensagens. Então, a Economia Inteligente usou o TCP/IP que já estava disponível desde 7 de fevereiro de 91, quando o GOMID liberou para uso geral a partir da linha da FAPESP. Em 95 está citado aí, houve um evento no mesmo dia, a criação da portaria 147 e da 148, uma criou a norma 4, que separou telecomunicações de internet, e a outra criou o CGI. O CGI foi criado em 95 junto com a norma 4. Isso é anterior à própria Lei Geral de Telecomunicações, que é de 97, e também anterior à Anatel, que também foi criada em 97. Mas aí temos uma discussão que eu não vou entrar agora, que é uma discussão longa a respeito desse negócio. Aí tivemos o primeiro WISES, agora nós estamos tendo o WISES mais 20, essa semana terminou agora, em Nova York. O WISES é um fórum de gestão de sistemas de informação, foi proposto pela ITU, depois virou o IGF, um produto disso aí, tivemos 2 IGFs no Brasil, um no Rio e outro na Paraíba. Aí, uma coisa importante para nós, o CGI, que foi criado em 95, ele gerou um decálogo em 2009, depois de 1 ano e meio de discussão interna. Esse decálogo foi muito bem recebido pela comunidade da internet. Posso dizer que o Brasil tem uma imagem muito boa na área da internet. O Brasil sempre foi, digamos, configurado de uma forma multissetorial, sem predomínio de nenhum dos setores, muito aberto. O decálogo foi muito bem recebido, porque com coleção de princípios, né? O CG não tem nem aspecto regulatório, nem aspecto impositivo de nada, ele gera boas normas, e o resultado do decálogo foi o ANET Mundial e o Marco Civil. Quer dizer, a ANET Mundial foi uma reunião feita no Brasil, tivemos a ANET Mundial mais 10, 2 anos atrás, e o Marco Civil é uma lei que foi baseada em 3 ou 4 pedaços do próprio decálogo, e isso é importante. Bom, vamos para frente aí, e eu vou correr rápido aqui para não perder tempo. Para provar o que eu falei, aí tem um pedaço de uma apresentação do Steve Crocker, um dos pioneiros da internet, autor do RFC número 1, que eu não vou entrar em detalhe o que é, mas ele disse qual era a ideia da ARPANET. Então, isso é slide copiado dele, dizendo que tinha ênfase em computação interativa, múltiplos computadores usando a tecnologia. Na verdade, a ARPANET, pela primeira vez, permitiu que vários fabricantes se ligassem à rede, sem ser específica de um fabricante. Antes disso, tinha a rede da IBM, a rede da Digital, a rede da Boros. A ARPANET resolveu esse problema. Laboratórios de centros de computação estavam ligados, usando chaveamento de pacotes, que é uma tecnologia importante na época. Não tinha nada a ver com guerra nuclear e sobrevivência disso aí, e era para uso civil, não reservado, não restrito, e os militares usariam se fosse considerado bom para eles. Então, isso é um detalhe da apresentação do Steve Crocker, que participou desde o começo do processo. Próximo. Isso também, rapidamente, esses 3 são os 3 caras que, digamos, montaram. O Steve Crocker é o que está no meio. O do lado direito é o Vint Cerf, que hoje está na Google como internet evangelista. O lado esquerdo é o que nos deu o BR, o Postel faleceu já, mas era um cara brilhante também. Aqui é uma rede de pacotes, vendo pacotinhos andando de um lado para o outro. E como eles são, digamos, bastante humorísticos aí, você vê essa rede não funciona, porque se olhar a rede, o Steve Crocker tem os 2 fones nas orelhas, e ele está falando a orelha dele com a orelha do Vint, e a orelha dele com a orelha do Postel, portanto não funciona. E o Postel e o Vint Cerf estão falando boca com boca. Então, mas isso foi de propósito para não funcionar. Próximo. Esse é um outro caso, a fotografia eu tive a honra de dizer que eu tirei, né? É o Leonard Kleinrock, um cara importante na área, está no UCLA. Ele é o cara que fez a tecnologia, a base teórica do processo, e essa máquina aí está mostrada porque essa máquina fez com que a internet, a ARPANET, virasse uma rede altamente disseminada. Por quê? Porque a ideia de projeto era o seguinte: não é para ligar um computador na rede. Eu vou criar um equipamento que vai ser, né, feito por alguém. A Bolt Baranek Norman ganhou a proposta, e esse equipamento, que é essa geladeira que vocês estão vendo ali do lado do Kleinrock, ela entende da rede. Você vai ligar o computador nela. Então, qualquer computador pode ligar na rede, porque é ela que entende da rede. Você não precisa sobrecarregar o seu computador com detalhes da rede. Esse negócio, evidentemente, diminuiu de tamanho, ficou muito mais barato e tudo mais. Esse é o nosso roteador. Quer dizer, você não liga seu computador na rede, você liga seu computador no roteador, que tem Wi-Fi, que tem não sei o quê. Quem cuida da rede é o roteador. Então, o roteador nasce dessa ideia do Kleinrock, do Kleinrock não, da ARPANET. O Kleinrock é um dos caras que desenvolveu isso aí. E aí embaixo tem uma pequena poesia. As RFCs da internet tem várias coisas estranhas.
eu deixei um pedaço de uma poesia, tem uma RFC só de poesias. Aqui é o Requiem para a ARPANET, porque em 89 a ARPANET foi, né, desativada, porque já não precisava mais existir, e a internet começou então a assumir esse papel, primeiro com 4 backbones separados, o backbone militar, a Milnet, o backbone da NASA, que era a NSI, o backbone do Departamento de Energia, onde nós estávamos ligados, que era a ESNet, e a National Science Foundation Network, essas 4 backbones substituíram a ARPANET, e aí está como um comentário aí que o segundo nó que existia na rede chamava-se NIC, que é Network Information Center. Então, NIC BER chama NIC porque é um nome tradicional para máquinas que cuidam de informação da rede. Tem o NIC da Alemanha, o NIC do Chile, tem várias máquinas são NIC alguma coisa. A gente chama de Núcleo de Informação e Coordenação para traduzir isso aí, mas originalmente é Network Information Center. Próximo. Isso eu vou pular, não vou perder tempo, são coisas variáveis, né? Só um comentário muito curto aqui, quer dizer, a tecnologia TCP, que eu acabei de comentar, que é usada na internet, foi desenvolvida em 74 por 2 sujeitos, o Bob Kahn, que não está fotografado, e o Vint Cerf, que eu já comentei, e ela de lá para cá continua funcionando, quer dizer, ela aguentou 50 anos aí, 60, de evolução de rede, de velocidade, então conseguiu absorver tudo isso, é uma tecnologia que continua valendo. Outra que continua valendo desde o começo, 73, é o Ethernet. Até hoje você usa a Ethernet em toda a rede local. Então, são 2 tecnologias que, claro, um dia serão substituídas, mas tem uma enorme sobrevivência aí nessa área. O resto é uma discussão mais complicada sobre como foi ISO-OSI versus TCP/IP, mas também não vou discutir isso. Vamos para a próxima. Então, o que é a internet? Então, a internet é uma rede que nasce como uma rede de redes. Ela não é uma rede monolítica, é uma rede feita de pedaços, uma colcha de retalhos. E quanto mais retalhos tem nessa colcha, mais segura é a rede. Então, eu posso dizer com uma certa, digamos, um orgulho pessoal, o Brasil é o segundo país que tem mais pedaços na internet. O primeiro país são os Estados Unidos e nós somos o segundo. A gente tem 9 mil pedaços de internet no Brasil e e esses pedaços são chamados sistemas autônomos porque eles têm autonomia. Por exemplo, o Banco do Brasil é um sistema autônomo. Você para entrar no Banco do Brasil, você precisa ter uma conta no Banco do Brasil, mas ele está integrado na internet. A USP é um sistema autônomo, né? O NIC é um sistema autônomo, a FAPESP é um sistema autônomo. Quer dizer, vários são caras que têm autonomia, se integram na rede como um todo, mas cada um tem administração própria e diz como é que o usuário entra, como deixa de entrar, isso é característica de cada um. Então, nós estamos bem na fotografia, somos o segundo país com mais sistemas autônomos na rede. Próximo. Fechando essa coisa que eu falei de Woodstock e do Departamento de Defesa, aqui tem 3 pedaços que são, digamos, básicos na internet. João Postel, que nos deu o BR, que já falecido, ele disse: você quer que esse negócio funcione? Você tem que aceitar bobagens, mas não gerar bobagens. Você tem que ser liberal no que aceita e conservador no que faz. Você vai ter ataques, você vai ter fraude, paciência, espero que você não faça isso. Então, a lei do Postel está, em geral, nas camisetas do IETF. Outra divisa importante é do David Clark, que foi chair do IETF por bastante tempo, dizendo o seguinte: aqui para gerar os nossos padrões, nós não queremos nem reis, nem presidentes, nem votação. A gente acredita em consenso grosseiro, consenso entre os integrantes e código bem escrito. Se você escrever um código bem e tem consenso que aquilo vale a pena, nós implementaremos. E aí tem uma frase do Barlow, que também faleceu uns tempos atrás, visitou o Brasil umas 2 vezes, dizendo que precisa tomar cuidado com esse negócio de ciberespaço, porque aqui não tem fronteiras nacionais, não tem a cena do crime depende da região. Esse é um longo texto dele chamado Economy of Mind, vale a pena ler, eu mantive aí porque é o que eu uso em geral nas apresentações, mas o Barlow escreveu algumas coisas importantes, inclusive sobre direitos autorais que mudam muito na área digital. Próximo. Então, concluindo essa parte inicial, a internet é uma rede ponta a ponta, onde a origem e destino conversam diretamente, para dizer que ninguém devia interferir no que fala entre uma ponta e outra. O equipamento de rede, aquele roteador que eu mostrei, só tem como função encaminhar pacotes, ele nunca entrar no mérito se o pacote é importante ou é bobagem, se é um pedaço de piada ou se é um pedaço de uma lei, não interessa, né? A rede nasceu sendo muito simples internamente, tanto que, por exemplo, o protocolo de correio eletrônico chama Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, e ele não entra no mérito nem se você quer de ser, né? Se você mandou uma carta e está bem configurada, vai ser entregue como o correio normal faz. O correio, se você etiquetar uma carta e jogar no correio, se você disser que é o Papa Bento XVI, o correio não tem ideia se você é ou não o Papa Bento XVI, ela vai entregar a carta. E se você quer coisas complicadas, você devia tratar isso nas bordas. É claro que com o tempo isso começou a invadir a rede, porque, digamos, o abuso que acontecia era tão grande. Por exemplo,
Todo mundo sabe o que é criptografia, a gente conhece criptografia há 40 anos, ninguém usava isso. Mas quando você viu que você começou a ser monitorado, a ideia é vou criptografar. Então, o que dizia a internet original? Quer criptografar? Ótimo, criptografe você e o seu colega decripta. A rede não tem nada a ver com isso, a rede transmite pacotes. E todos os protocolos da rede são neutros em relação ao conteúdo dos pacotes, nenhum entra em detalhe do que tem lá e você não guarda o estado disso. Então a rede é um transmissor de pacotes de um lado para o outro, passando por dentro daquela coxa de retalhos e é assim que funciona. Próximo. Essa frase do 27, quando a gente mostrou o decálogo, né, estava uma discussão a respeito dos riscos da internet e eu preservei essa frase dele, que eu achei bem sacada. Ele falou isso no decálogo. Ele falou, olha, quando você está olhando a internet, você vê coisas esquisitas, né? Mas a internet é um espelho que mostra o que acontece na sociedade humana. Então, se você olha e não gosta do que está vendo, né, e ele é simplesmente um espelho, quebrar o espelho vai fazer com que você não veja mais, mas as coisas continuam existindo. Quer dizer, o espelho reflete o que há, né? Ele não, é claro que isso digamos, tem que ser revisto, porque certamente o espelho também pode estimular que mais gente faça coisas que antes não fazia. Mas a frase do Winter eu preservei. Próximo. Esse é quando o Brasil resolveu, então, entrar na área. Em 94, a Embratel anunciou que podíamos usar a internet. Isso depois foi desmontado, mas também não vou entrar nessa discussão. A ideia era usar a RENPAC, que é a Rede Nacional de Pacotes Sisuose, esse é o comunicado da Embratel de dezembro de 94. Próximo. Essa é a norma 4 que separou telecomunicações de internet, dizendo que internet é um nome genérico, etc. e tal, isso, aquilo, e é um serviço de valor adicionado. Isso a Anatel não gosta muito, porque evidentemente gostaria de expandir sua área de atuação, mas essa é uma discussão que também não caberia aqui. Próximo. Essa é a própria Lei Geral de Telecomunicação, de 97, 2 anos depois da norma 4, onde ele define o que é um serviço de valor adicionado, e eu deixei o grifo por minha adição aí. O serviço de valor adicionado é uma atividade que acrescenta um serviço de telecomunicações com o qual não se confunde. Então, está na LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, e aí ele fala, e o parágrafo 1 aí, que o serviço não é serviço de telecomunicações e é assegurado o uso de redes de serviço. Próximo. Esse é o Comitê Gestor, criado em 95, é um comitê multissetorial, foi elogiado desde a sua origem. Quer dizer, na verdade, ele começou em 95 e depois essa é a versão de 2003, né? Composição com 21 integrantes, governo, sociedade civil, academia, terceiro setor, setor privado e um representante do NIC aí, especificamente. Próximo. Essa é uma transparência que eu preservei do Steve Crocker, que eu acho que é importante para quando a gente discute regulação. Então, a gente fala, por exemplo, vamos regular a internet, né? O que significa regular a internet? Então, aqui tem essa ampulheta do Steve Crocker, tem uma parte embaixo, que é telecomunicações. Essa parte de baixo é telecomunicações, rádio, coaxial, fibra, LTE, 3G. 3G porque é velho, né? Já temos 5G, mas isso é da época. Então, essa parte de baixo está regulada. No Brasil, a Anatel que faz, lá fora a ITU, etc. E tal. Aí, quando você passa do gargalo, que é o Internet Protocol, você entrou na internet. E aí tem TCP, UDP, HTTP, SMTP, que são os protocolos que foram definidos para a internet. E em cima disso tem um monte de coisa que cresceu, porque a internet é de crescimento aberto. Você pode criar o que você quiser em cima e a comunidade decide se aquilo vale a pena ou não. Essas coisas estão aí, é os que o Steve Crocker chegou na época. Eu chamaria a internet aquelas duas linhas brancas, né? HTTP, SMTP. O que está em cima não é internet, são criações sobre a internet. Então, dizer que você quer regular a internet pode gerar você querer imaginar que a HTTP deve ser substituído, ou SMTP, ou TCP, ou UDP, e isso pode gerar, digamos, combustível ao pessoal que quer tratar isso como telecomunicações, que seria uma bobagem. Então, eu não usaria a palavra regular a internet, eu usaria a palavra regular aplicações sobre a internet. A internet é um substrato Uber, né, que cresce tudo que você queira em cima dele. Então, mas você pode ter coisas a favor ou contra o que cresce sobre ele, não sobre o substrato. Então, a minha sugestão é preservar o substrato e regular o que cresce sobre ele, que certamente tem coisas boas e ruins misturadas, e aí certamente caberia uma regulação bastante intensa aí, desde que, evidentemente, não entrássemos na região do HTTP, SMTP. A analogia que eu sempre faço é o seguinte: você pode não gostar de serra elétrica, porque ela destrói uma floresta, mas isso não quer dizer que vamos regular a eletricidade. Nós vamos regular a serra elétrica. A eletricidade é disponível, como o ar é disponível, você regula o cara que polui o ar. Em frente. Isso aqui é como o NIC é montado, como eu estou falando aqui, tem a ver com o NIC, então mostrando o NIC tem uma Assembleia Geral que é o próprio CGI, tem o Conselho de Administração e tem alguns órgãos embaixo. Alguns deles vêm desde 89, o registro nosso é antigo, o CERT é de 94, o CETIC é de
2005, o Septro também é por essa época, em suma, não vou entrar em detalhe. Próximo. Esse é o famoso decálogo que eu comentei, então isso foi distribuído em 2009 na reunião do IGF da Lituânia. Então, são 10 pontos que são conceitos que a gente acha que tem que ser preservados sempre, quando você discute internet. Liberdade, privacidade, direitos humanos, governança democrática colaborativa, universalidade, diversidade. Próximo. Inovação, neutralidade da rede, a rede tem que ser neutra, você não deve interferir, você não deve dar privilégio aos seus parceiros comerciais, você tem que tratar a rede como um todo. A rede em si não é culpada das coisas, o culpado é o cara que está trabalhando na rede, da mesma forma que, né, o correio não é culpado se você recebe uma carta que tem mentira, a culpa é do cara que mandou a carta, então isso é um detalhe. Isso é definição de intermediário, precisa ser vista com cuidado, porque tem intermediários que sabem o que tem a carta, aí não são realmente intermediários. O carteiro, quando entrega uma carta, não sabe o que está escrito lá. Então você não pode culpar o carteiro pelo que você recebeu. Agora, numa rede social a coisa pode ser diferente, mas isso faz parte do outro. Próximo. Aí, funcionalidade, segurança, padronização, ambiente legal, regulatório, está no item 10, por exemplo, a gente comentou já em 2009 que o ambiente regulatório deve preservar a dinâmica da internet como espaço de colaboração. É evidente que tem coisas que podem ser reguladas, devem ser reguladas, mas cuidado com o que é a internet e o que são coisas que cresceram sobre ela. Próximo. Então, o que nós fazemos, já comentei aí, podemos falar um pouco mais em frente, mas eu não vou porque já estou perto do final, então, próximo, vamos em frente. Bom, isso aqui é o que faz o NIC, né? Um órgão civil sem fins lucrativos, cuida do BR. O BR também é um negócio que vai bem, a gente tem 5 milhões e 500 mil domínios registrados, a gente é o oitavo código de país mais populoso na rede, e a gente tem mantido, digamos, uma característica estável desde o começo. O BR não tem mudado de política desde o começo, eu posso discutir isso um pouco melhor depois, mas não vou perder tempo agora. Próximo. Então, esse é o registro que cuida disso. Uma coisa que eu vou comentar só do registro, a gente no BR, desde o começo, deixou o segundo nível fechado. Isso parece, do ponto de vista de marketing, não parece uma boa ideia, porque você teria muito mais lucro. Nós não temos lucro, porque você fez de lucro, mas se você deixasse o segundo nível aberto, muita gente registraria. A gente achou que precisaria preservar a semântica. Então, por exemplo, a gente conseguiu criar BetBR a pedido do Ministério, porque o segundo nível é fechado, senão alguém chamado Beto teria registrado o BetBR. Então, o segundo nível nosso é fechado. Então, se você quer registrar alfa.com.br, isso pode, você pode também ter Alfa EngBR, Alfa MEdBR, Alfa AdvBR, Alfa GovBR, quer dizer, pode ser até o segundo nível fechado, permite uma semântica que a gente achou que devia ser preservada, independente de interesse se expandir ou não a nossa área. Então, tem diversos domínios. O LegBR foi criado assim, o JusBR, o DefBR, em suma, são domínios criados para serem usados com finalidade específica, alguns deles fechados. Por exemplo, você não pode registrar no BetBR. Quem vai registrar no BetBR é o Ministério de Jogos e Apostas. Aí. Próximo. Secretaria de Jogos e Apostas. Uma outra coisa interessante nossa, existe um negócio chamado Internet Exchange, né? A gente chama de ponto de troca de tráfego, que em regiões metropolitanas, em vez de você ter que, para achar o seu vizinho e ir até os Estados Unidos e voltar, você pode arrumar um lugar onde as pessoas se conectam diretamente, as instituições, e trocam tráfego entre si. Isso foi bem, a gente era quarto e quinto no mundo. Durante a pandemia, a gente subiu o primeiro lugar. Hoje nós somos o primeiro lugar em pontos de troca de tráfego de São Paulo, é o primeiro. Próximo. Tá, aqui está a curva aqui dizendo que esses quatro mais importantes eram Londres, Amsterdã, Frankfurt e São Paulo, na ordem, e agora inverteu, agora São Paulo é o primeiro, depois vem o de Frankfurt, depois vem o de Amsterdã e depois vem o de Londres. Então isso também é um ponto importante da internet brasileira, a gente é considerado, né, como sendo aí líder nessa área de pontos de troca de tráfego. Isso é uma coisa que permite um tráfego mais eficiente, com menos problemas de resiliência, né? E sem ter que ficar navegando pelo mundo para ir de um lado até atravessar a rua, você transforma diretamente. Então, se você é da USP e quer falar com a Folha de São Paulo, tem uma conexão direta, você não precisa ir para Miami, descer por Frankfurt ou outro lugar. Próximo. Essa é uma coisa mais complexa, quer dizer, tudo isso que a gente fala de internet depende de infraestruturas, e aí se estamos discutindo infraestruturas, esse é um mapa dos cabos submarinos de 2025, tem cabo submarino num monte de lugar, tem coisas operadas por Big Techs, tem coisas operadas por provedores de telco. Para você se conectar ao mundo, você precisa desse negócio funcionando, quer dizer, nós somos bastante autossuficientes em relação à internet, mas para a nossa comunicação com o mundo, nós precisamos ou de cabos ou de satélite. Então, essa é uma das estruturas. Próximo. Essa aqui é a nossa medição de. Próximo, vamos para frente. A medição, a gente mede qualidade de banda larga,
Aí a gente tem também o Observatório de Inteligência Artificial, que foi criado junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente está usando, tá no NIC. Isso é uma curva para mostrar que IA também é uma coisa antiga, né? Desde 1950, mas teve vários invernos. Começa e morre, começa e morre, começa e morre, e agora aparentemente não vai morrer, começou com muita força. Próximo. E a gente está avançando nessa área. Esse é o tal observatório, a gente pretende ser um observatório, a gente não entende nada de IA, a gente não vai desenvolver IA para ninguém, mas a gente vai medir como é que a IA é vista em saúde, como é que é vista em educação, empresas, governo, papá. Já tem vários, tem 5 anos já de dados sobre isso, porque em alguns lugares a IA é muito bem vista, na saúde, por exemplo, a IA é usada para detecção e opção de coisas. Em educação existem críticas, em suma, a gente está monitorando, a gente tem um termômetro do processo, a gente não entra em detalhes de mérito da coisa. Próximo. E aí, essa é uma frase que eu usei sem querer. Você sabia que já tinha autor? O autor da frase é essa. Me perguntaram uma vez, uns 20 anos a 30 anos, qual é o futuro da internet? Eu falei, o futuro da internet é desaparecer. Falou, como assim desaparecer? Sim, vai desaparecer, você não vai enxergar que ela existe. E hoje já não estamos quase nisso, porque ninguém sabe. Você liga e você quer que tudo funcione. Eu vim aqui e não estava funcionando o raio do WhatsApp, né? Eu devia estar funcionando. Quer dizer, isso faz parte do dia a dia. E essa frase do Wiener fala isso. Ela fala que as tecnologias realmente profundas elas desaparecem, elas se entrelaçam no tecido do dia a dia e você não enxerga mais elas do seu dia a dia. Então, essa é a coisa. Próximo, acho que acabou. Tem mais uma? Não tem? Essa é a última. Então, acabou. Então, eu agradeço aí. Desculpem se avancei alguns minutos aí.